A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Que tal um café para pensar assim, poxa, a minha startup está bacana? A minha startup ela pode se conectar com alguma empresa que vá favorecer ou com algum investidor? Como que eu vou fazer para conectar da maneira adequada? Pois é, eu não sei se você conhece os hubs que existem e que podem favorecer muito a sua startup, mas ele conhece. O Paulo Eduardo Padula, que está aqui com a gente hoje. Primeiro, Paulo, muito obrigada por ter vindo. Queria que primeiro você se apresentasse e falasse da Plug and Play, para que as pessoas também entendessem sobre esse universo, de como esses hubs podem ser favoráveis às startups. Legal, obrigado pelo convite, Mariela. É um prazer estar com vocês. Bom, eu sou o Paulo Eduardo Padula, sou CEO da Plug and Play aqui no Brasil. A Plug and Play ela é o maior hub de inovação do mundo, né? Então a gente atua hoje em 60 escritórios ao redor do mundo, conectando 160 mil startups a mais de 535 corporações. E a gente faz isso há muito tempo. A Plug and Play foi o primeiro investidor do PayPal, foi a primeira empresa a ter apoiado o Google, quando ele tinha 2 funcionários. Então a gente tem bastante tempo nessa estrada, né, ajudando empreendedores a se conectar com corporações. Eu vi isso quando eu entrei no site, eu fiquei impressionada com os unicórnios que estão lá embaixo. Eu falei, poxa! Nossa semana retrasada comemoramos o 31º unicórnio do portfólio, né? Que bacana! Então é um track record muito positivo. A gente costuma dizer que no mundo de Venture Capital, cada 1000 investimentos, um vira unicórnio. E a Plug and Play tem conseguido, de cada 40 investimentos, um vira unicórnio. Então é uma taxa de acerto muito alta, né? E as corporações, esse modelo todo ajuda a validar e criar as condições para os empreendedores serem bem-sucedidos. Olha, e qual é o diferencial que faz essa taxa de vocês, de cada 40, uma virar unicórnio? O que você vê que é o diferencial? Eu acho que tem vários fatores, Mariela. Primeiro é a atuação internacional. Então você começa a identificar startups nos melhores lugares do mundo, em qualquer lugar do mundo, e conectar com corporações onde quer que elas estejam. E o mesmo vale para as corporações. Então uma corporação baseada no Brasil, ela pode ter acesso, ela pode buscar as melhores tecnologias em qualquer um desses hubs ao redor do mundo. Então primeiro eu acho que essa diversidade geográfica, né, e multicultural que a gente tem. A segunda grande vantagem que eu acho que tem é o fato de ter corporações, investidores, mentores, startups muito próximos. Então, quando a gente investe numa startup, a gente sabe que ela já colaborou com corporações, que a solução dela foi validada por pessoas que entendem muito do assunto. Então, a gente toma uma decisão de investimento muito orientada. E isso favorece que a gente tenha essa taxa de acerto muito acima da média, né, que a gente observa na indústria. Bastante, né? Bastante. Porque se a cada 1000, uma vira, de vocês a cada 40... Então, esse hub, ele é o grande diferencial. Sim. Me fala um pouco mais desse funcionamento do hub. Quais são as vantagens de você fazer parte desse hub ou como que pode fazer parte desse hub? A primeira vantagem, eu acho, assim, a gente tem visto uma especialização dos hubs, né? Então, os países, né, os hubs têm uma certa vocação natural. Eu não digo que ela não possa ser mudada, né? Mas eles têm uma vantagem competitiva. Então, por exemplo, o Brasil no agronegócio. O mundo inteiro olha para o Brasil em busca de boas soluções para o agro, né? Sejam soluções de AI, sejam soluções focadas no clima tropical, mas o Brasil tem uma tradição via Embrapa, né, via Exalc, né, uma estrutura que desde a pesquisa básica ela fomenta boas soluções de agro. Então isso cria uma vantagem competitiva para o Brasil nesse segmento. Aí você tem outros lugares, por exemplo, Hamburgo é muito forte em energia, Coreia do Sul é muito forte em mobilidade. Então a gente tem visto cada vez mais o mundo se especializando. Então se você tem uma startup boa no Brasil a energia, por exemplo, faz sentido que você se conecte com corporações que estão em outros lugares. Se você é uma corporação brasileira, você não deveria se limitar aos ecossistemas brasileiros. Você deveria explorar com desenvoltura também ecossistemas que estão em outros lugares do mundo. Então a gente acha que esse fato de alavancar, né, fortalezas ou vocações que os hubs têm e aproximar empreendedores e corporações é uma coisa que tem favorecido muito o nosso sucesso. A segunda coisa que eu destaco é que o programa da Plug and Play ele não cobra nada dos empreendedores. Ele é equity free, ele não cobra ação, ele não cobra FII. Então eu te garanto que realmente as melhores startups façam parte dele, né? Isso favorece muito, né, a gente estar em contato com as melhores soluções.
Mas é interessante, uma coisa que você disse, eu fiquei imaginando assim, é respeitada a cultura de cada lugar. Então aquela cultura, como aquilo ali é mais natural daquele lugar, fica mais fácil aquela linguagem entrar e eles aceitarem aquela startup. Eu fiquei imaginando isso, mas nada impede que, se em outro país tem uma boa... eu não queria usar o nome startup, mas tem uma boa solução, mas vocês sabem para onde conectar, então vocês entendem cada lugar, vocês vão entender a cultura de cada lugar e falar a linguagem mais adequada para eles, seria isso, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho legal destacar, a gente vê muito assim, né? O empreendedor brasileiro, eu brinco que ele tem uma maldição e uma bênção, né? Que é o tamanho do mercado interno. Sim. Então a gente vê muitos empreendedores que eles se autolimitam. Eles constroem a startup, eles constroem a solução para o Brasil. E se você pega, por exemplo, o empreendedor israelense, é o contrário. Ele não tem mercado interno. Então ele constrói a startup dele para o mundo, né? Isso é uma vantagem muito grande. Então a gente, como um hub que está presente, né, em 60 escritórios ao redor do mundo, a gente puxa muito isso, né? Que o empreendedor brasileiro, seja do agro, seja de fintech, né, seja de health, qualquer outra coisa, ele pense para o mundo, né? Ele pense que a solução dele um dia pode ser global. Isso vai ter grandes vantagens para ele, até em termos financeiros, né? A startup dele vai valer muito mais se ela atender clientes do mundo todo, né? Por maior que seja o mercado brasileiro. E isso é tão engraçado, você está falando aí, não tem nada a ver com startup, mas é uma coisa que me fez lembrar. Eu tenho um outro podcast que é sobre bariátrica. E quando eu recebi, em 2022, a retrospectiva dela, estava em 19 países. Então eu falo que a gente não tem a noção de onde a gente pode chegar. Eu estou usando esse exemplo que não tem nada a ver especificamente aqui, mas por quê? Porque se a gente se limita, né? E olha que o meu assunto já é limitado, que é bariátrica, então, e já está hoje em mais de 20 países, imagina uma startup podendo participar de um hub, podendo participar de algo que já tem como tese essa conexão, né? Essa maneira de interligar. É muito bacana isso. Não, e o seu exemplo é super pertinente, né? Que às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu sou uma startup, eu tenho 10 funcionários, tá muito cedo, né, para pensar em internacionalização. E o que a gente fala é o seguinte, não tome uma decisão que vai ser um problema para você lá na frente, né? Questão de patentes, né? Questão de propriedade intelectual, até questão de marca, né? O nome da sua marca, o nome do seu conteúdo, ser alguma coisa que é aceitável, né? Que é legal em vários países, é uma decisão simples, né? Você vai ter que dar um nome para sua solução, né? Então pense numa solução que lá na frente não vai ser um problema para você. Então a gente não está falando de decisões complexas, né? Que podem dificultar a vida da startup early stage. Mas assim, não cria um problema que você mesmo vai ter que gerenciar no futuro, né? Já pensa, por mais que você vai ser não é agora, mas tendo essa visão mesmo global, essa visão mundial, como isso faz a diferença. Aí eu queria que você trouxesse um pouco, Paulo, como que você destaca as empresas que valem a pena participar desse hub? Quais são os pontos fortes de uma startup que você fala assim, não, essa eu quero ter aqui no hub? O que ela tem que vocês valorizam? É uma ótima pergunta. A gente tem três coisas que a gente olha com prioridade, Mariela. A primeira é o tamanho do mercado. Assim, todo investidor ele olha um mercado grande porque as chances de acerto são maiores. Né? Eu costumo dar o exemplo, se você apostou numa startup do mercado imobiliário, tanto faz se foi a Quinto Andar, se foi a Loft, porque é um mercado tão grande que ele comporta vários vencedores. Agora, se você pega uma coisa muito de nicho, muito deep tech, você dificilmente vai ter um segundo colocado, né? Você tem que acertar aquele bullseye, né? Tem que fazer a aposta correta. Então, isso é um risco muito grande para quem toma a decisão de investimento. Então, a gente costuma olhar mercados maiores. A segunda coisa que a gente olha, que todo mundo olha, é o time de fundadores. E aí vem uma segunda pergunta, né? Assim, mas o que é um bom time de fundadores, né? E a gente costuma dizer que tem alguns componentes. Então, a gente olha, claro, né, o background do fundador. Então, é uma coisa que ele já fez antes, é uma coisa que ele se destacou na academia, é uma coisa que ele conhece pessoas dentro daquele mercado que podem ser futuros clientes. Isso é um ativo muito precioso. A segunda coisa é se o time é complementar. Então não adianta você ter 3 pessoas que são gênios da área técnica Sim. e não ter ninguém cuidando de vendas ou ninguém cuidando de finanças. Né? Então essa complementaridade do time é muito importante. Dentro de time ainda, a gente olha a estrutura de incentivos.
Então as pessoas que estão naquele time, elas têm uma motivação via stock options para continuar naquele time ao longo do tempo, ou você tem o risco de perder o seu cara na tecnologia amanhã. Então essa estrutura de incentivos é muito forte. E a quarta, né, nos Estados Unidos isso é muito sério, no Brasil está ficando, é a questão de a pessoa não ter nenhum vínculo de propriedade intelectual. Não adianta você ter sido líder, né, de uma indústria de ponta se você tem um non-compete e que você não pode produzir uma solução em 5 anos. Então, em outros mercados, a questão da propriedade intelectual é levada muito mais a ferro e fogo, né, do que no Brasil. Sim. Mas é uma coisa que a gente olha, né, pensando na globalização. Exatamente. E isso é tão sério porque só na hora que dá problema que às vezes as pessoas pensam. Verdade. Você acha que nunca vai acontecer, né? Exatamente. Tem um case, eu não vou lembrar bem os detalhes agora, mas eu não sei se é uma pessoa que cuidava da divisão de carros autônomos do Google e foi para a GM ou se foi o contrário. Mas descobriram exatamente isso. Depois de contratar, descobriram que ele tinha um non-compete, que ele não podia usar nenhum dos conhecimentos que ele tinha acumulado num concorrente, né? É um case meio famoso na indústria aí. Ai, e isso, nossa, se não pensar, é tão interessante porque quando você começa a pensar globalmente, você começa a ter detalhes que às vezes passam despercebidos. E olha, eu fiz essa pergunta para alguns investidores e é a primeira pessoa que me fala isso muito interessante. Não, a gente fala assim, que o principal ativo de uma startup é o capital humano, né? O capital intelectual. Exatamente. Se a pessoa não pode usar ele, ela não tem ativo. Se ela não tem ativo, ela vale muito menos, né? E aí eu quero aproveitar, já falando dessa questão do time de fundadores, porque sempre comentam a esse respeito, né, do capital intelectual, enfim. O que te chama a atenção no pitch de uma startup? Você, Paulo. Eu vi um evento assim, né, que tem pitches matadores, mas são aqueles que matam a startup, né, que você não quer ouvir uma palavra depois. Mas acho assim, o pitch, ele, para mim, eu particularmente, eu gosto muito de ver a forma que a pessoa delimita o problema. E para fazer isso, ela tem que colocar o investidor no chapéu dela. Então, a gente como investidor, a gente olha as soluções de health tech, depois vê uma construtech, depois vê uma solução de new materials, depois uma solução financeira. É muito difícil você estar familiarizado com todos esses problemas, né? Então eu acho que o fundador começar a te colocar naquela jornada daquele cliente, né? Da pessoa que vai ser usuário, isso é muito chave, né? Porque você começa a ver a atração que vai ter, você começa a entender o valor de quem usa aquela solução, quanto está disposto a pagar. Eu sempre dou um exemplo, Mariela, teve um rapaz, era uma startup de impacto, né? E ele morava numa região de São Paulo que alaga muito, né? Ela chama Jardim Pantanal. E ele começou, o nome é super literal, né? Não sei se é por causa disso, mas ele começou mostrando fotos da casa dele inundada, né? Dos móveis perdidos. E isso pra gente que nunca vivenciou essa realidade, né? Que tivemos esse privilégio, é fundamental, porque você não sabe o que é perder tudo numa enchente, né? Então esse trabalho do empreendedor trazer você para a jornada do cliente que ele quer resolver o problema, isso para mim é muito mágico, sabe? Então isso para mim antes de ver qualquer coisa, é quase que um pedágio, né? Como se ele fizesse com que você tivesse empatia, né? Exatamente, a palavra empatia. Ele vai entrar em rapport com você por essa jornada, mesmo que você não seja um usuário, mas é como se você passasse a ser naquele momento para saber se vale a pena ou não investir. Exato. Muito bacana, muito bacana. Agora a gente vai fazer uma pausa, porque depois eu queria que você falasse sobre 3 pontos que faz a startup não fazer parte. A gente já falou do que faz fazer parte, agora o que não faz fazer parte. Só um instante. Então, quais são os 3 pontos de uma startup que você fala assim, olha, isso tem que mudar, isso não é bacana, presta atenção nisso? Eu acho que o primeiro ponto, Mariela, tem muito a ver com a tese, né? Então, às vezes, não é a startup ser ruim, ela não ter a tese do seu fundo de venture capital. A Plug and Play, por exemplo, a gente investe em startups que já têm tração. Então, uma startup que ainda está num momento muito de validação do produto, de MVP, de ideation, a gente ainda não considera. Não que a startup seja ruim ou que ela não tenha futuro, né? Sim. Mas isso é uma coisa pertinente do nosso business. A segunda coisa que eu acho é um balanço muito delicado entre autoconfiança e arrogância. Né? Opa! Eu acho que o empreendedor ele tem que mostrar, né? Ele tem que ser um pouquinho desafiador, né? Porque você vê ele fazendo aquele pitch para futuros clientes. Então você fala, pô, se ele fez esse esforço para falar comigo, né, para chegar aqui, ele vai ter essa mesma resiliência quando ele for buscar receita para a startup dele.
Mas também não pode cair no ponto contrário, né? Eu não tenho concorrente, porque eu sou tão bom, porque, poxa, tudo que eu faço melhor que todo mundo. Então esse balanço, né, e não tem ciência aí, né, quase que mais arte, é muito sutil, mas a gente acha que um empreendedor arrogante, ele não só vai fechar a porta com você, mas ele vai fechar a porta para futuros clientes dele. Sim. Então acho que esse é um segundo no-go aí. E o terceiro é uma solução muito difícil de explicar, né? Tem uma frase que é atribuída ao Einstein, né? Eu realmente não pesquisei para saber se é verdade, mas que fala que se você tem dificuldade para explicar uma coisa, você provavelmente não entende daquele assunto. Então, se a pessoa, se é uma solução muito complexa, você fala, poxa, vai explicar isso para o consumidor, vai explicar isso para investidor, para cliente, né? Tanto que a gente coloca de propósito, né? São 10 slides ou 5 minutos de pitch, para realmente ver a objetividade. Então, se a pessoa não consegue explicar nesse tempo, ela vai ter uma solução muito complexa pela frente, né? Eu acho engraçado, 5 minutos eu acho uma eternidade. Eu que trabalhei com telejornalismo mais de 20 anos da minha vida, como fonoaudióloga de telejornalismo, as matérias, quando elas tinham mais de 2 minutos, 2 minutos e 30, eu já falava assim, que matéria enorme. E aí eu fico pensando, e se alguém consegue fazer uma matéria e transmitir, né, uma notícia nesse tempo, a gente consegue também no pitch, se organizando, fazer isso, né? Eu falo que é sempre treino. E você está corretíssima, Mariela. A gente sempre fala o seguinte, que aliás é uma dica legal. O objetivo do pitch não é explicar, o objetivo do pitch é despertar interesse. Exatamente. Então, assim, sabe, você tem que criar um teaser, né? Você tem que criar dúvidas para o investidor querer uma segunda conversa. E aí você vai ter 30 minutos para navegar na solução e tal. É difícil você contar uma história, uma jornada de 10, 12 anos, né, que você está atrelado àquela solução em 5 minutos, né? Mas esse não é o objetivo. Agora me diz uma coisa, quem tem tempo ou presta atenção, Paulo, porque quantas vezes a gente está conversando, sem ser profissionalmente, a pessoa começa a te contar o caso, no meio você voa, você vai pensar em outra coisa, alguém que passou e tal, depois você retoma. Então, aquele momento do pitch, eu sempre gosto de lembrar que é um momento de chamar a atenção. Perfeito. Você chama a atenção e fala assim, olha, isso aqui que eu quero te mostrar é algo que vale a pena você prestar atenção em mim agora. Então, naquele período que você tem que caprichar, porque aquilo que você tem, né? Não, tá perfeito. Eu ia complementar que a gente fala assim, né? Para quem não tem ideia, às vezes o empreendedor acha que ele é o pitch que está sendo analisado. Mas um analista de venture capital, ele olha de 20 a 30 pitches por semana. Exato. Então você tem que, como você falou, né? Eu super concordo, você tem que ser marcante, né? Você tem que ter alguma coisa, nossa, esse cara me chamou atenção pelo visual, pelo capricho, né? Pelos slides limpos, e eu quero ter uma segunda conversa com ele. Muito mais isso do que colocar textos longos, né, para explicar que não vão ser lidos, com certeza. Não vai. Você tem que chamar. Tem um livro, deixa eu tentar lembrar como que ele é, um livro de capa vermelha que trabalha a comunicação. Poxa, se eu lembrar até o fim da nossa conversa eu falo. Eu acabei adaptando esse livro, gerei treinamentos em cima dele porque ele é muito bacana. Poxa, tem tanto tempo. Se eu não lembrar, depois eu te mando, eu faço questão de te mandar, porque é muito interessante e ele fala ele criou para ensinar sobre oratória, para ensinar sobre comunicação e os pontos que ele considera importantes, ele criou uma história de alguém com problema de comunicação e um dos pontos é chame a atenção das pessoas, mostrando que o que você tem para falar é importante. Isso. Então, assim, olha, presta atenção em mim um pouco, porque o que eu tenho para te falar é importante. Então, como que a gente faz? Gente, eu tô com um livro na minha frente e não aparece o nome do livro, que raiva. Mas, enfim. E tem um outro que eu não sei se você conhece, para quem gosta de oratória e para você, sim, talvez seja interessante. Eu não sei se você já ouviu falar de um mercado em Seattle, chama Pike Place. Uhum. Você já viu um livro que chama Peixe? Não. Ele conta a história, por que esse supermercado de peixe em Pike Place é interessante, por que ele é sucesso. Que legal. E existe o peixe e a continuação dele, vale a pena ler. Que legal. E para quem está aqui de startup e que gosta de algumas dicas para fazer pitch, vale a pena porque ele conta o porquê que as pessoas no seu horário de almoço vão para um lugar que tem cheiro de peixe, que só vende peixe, mas que fica lotado de pessoas. O que aquilo ali gera e porque a comunicação ali
é o diferencial. É muito bacana esse livro, chama Peixe. Você já despertou minha curiosidade. Esse eu sei onde está na minha estante, que é um livro que eu estou sempre buscando alguma coisa nele. Eu vou fotografar e vou te mandar depois. Obrigado. Mas quem estiver ouvindo, busque Peixe, chama Peixe. Mas nas minhas redes sociais depois eu vou colocar esse livro porque vale a pena, ele é bacana. Agora eu me perdi aqui, fui falar do peixe, fui me lembrar dele, mas enfim, desses 3 pontos aqui, eu anotei a tese, ok? Quando você fala de autoconfiança e arrogância, eu fico pensando assim, a gente tem que entender que quem é o nosso concorrente não é só aquele concorrente imediato, aquele que faz a mesma coisa que eu faço. Quantos outros concorrentes eu tenho que às vezes são de outros segmentos, eles podem não tem nada a ver com o meu negócio, mas que ele é meu concorrente porque ele vai tirar o meu cliente, por algum motivo. Né? Então a gente tem que entender e ter a humildade de entender isso, né, Paulo? Entender e analisar bem stakeholders mesmo. Tem esse conceito, a Coca-Cola criou nos anos 60, o share of stomach, que ele falou, meu concorrente não é Pepsi, né? Meu concorrente é qualquer coisa que a pessoa possa digerir. E a gente fala muito assim, né, Mariela? Hoje, assim, sou até arrogante falando não tenho concorrente, porque você com um celular, em 2 segundos você acha. Então é muito mais maduro você falar, olha, eu tenho concorrentes, eu conheço o mercado, eu conheço como o mercado está estruturado, eu conheço minhas fraquezas, eu conheço minhas fortalezas. Porque hoje em dia é muito difícil você ter uma ideia que ninguém teve, né? O diferencial é a tua capacidade de executar essa ideia, né? Eu falo que nunca teve tão em voga Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Exato. E tá cheio de exemplos, né? Você fala, antes de você usar o Google, você usava o Alta Vista, você usava o Yahoo, e o Google ganhou pela capacidade de execução, né? Não foi porque foi o primeiro buscador. Então isso Cara, Delta Júnior, redes sociais, né? Teve tantas que passaram por aí já, né? E outras virão, talvez no futuro não seja o Instagram, não seja o TikTok, a gente não sabe. Né? A gente não sabe como vai ser. E o outro ponto que você estava falando aqui, que me chama a atenção, eu me lembro, eu acredito que eu já comentei isso aqui em algum podcast, mas enfim, eu não lembro qual foi. Teve uma época que meu marido era presidente da Federação de Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais. Lá em São Paulo corresponde à FACESP, ele era o presidente aqui. E nós fazíamos, eu digo nós porque eu sempre fui muito parceira dele. Apesar dele ser o presidente e eu não ser nada, eu era apenas a esposa do presidente, mas eu era uma esposa muito atuante e a gente sempre trabalhou muito em parceria. E aí nós fizemos feiras de startup. E eu me recordo, na primeira feira, havia uma pessoa, ia de mesa em mesa para conhecer, porque o intuito era conectar com as associações comerciais, com os empresários das associações comerciais. E eu ia para conhecer a startup, e como eu conhecia as associações, eu já sabia mais ou menos para quem encaminhar. Falei, olha, ouve aquela, né, vai fazer isso. E eu me lembro de o que é o seu negócio? Ele não falava do negócio, ele falava da tecnologia, do que estava por trás daquilo ali, que realmente é muito bacana, mas para mim não. Exatamente. Então era um linguajar que interessava aos pares, ou a quem tivesse conhecimento daquilo. Para mim não, eu queria saber qual era a solução, ou qual era a tese dele, o que seria interessante naquele momento. E eu me recordo que essa pessoa, além de tudo, estava com o Mac e com o fone. Então, ao invés de interagir com os empresários, e olha que eram mais de 600 empresários ali, ele ficava com o fone, sentadinho na mesa, esperando que chegasse. Esperando que viessem as pessoas. Então, claro, isso foi 2017, 2018, por aí. Apesar do curto espaço de tempo, muito já se mudou. Sim. Mas que fique um alerta. Exatamente. Porque senão vai continuar falando só a linguagem dele, né? A gente fala focar no produto e não no benefício, né? Então isso depois se traduz, né? O seu custo de aquisição de cliente deve ser muito alto porque você tem dificuldade para explicar por que seu produto é bom para eles, né? E a gente fala assim, né? Tem um livro muito legal, salvo engano, chama Mastering the VC Game, que eles falam de cada 300 pitches que você manda, você é chamado para uma conversa. Então, e por que a gente fala, né, que startups de mulheres normalmente são tão bem-sucedidas, startups de pretos normalmente são tão bem-sucedidas? Porque essas pessoas tiveram tantas barreiras para superar ao longo da vida, que elas são empreendedores muito resilientes. E elas vão fazer assim, não vão ficar acomodadas esperando os investidores, elas vão brigar para conseguir coisas que outros recebem
de maneira mais fácil, né? Então é super correlacionado, assim, né? O esforço com o resultado. Eu não sabia dessa correlação, é interessante. Mas aí eu já falo uma outra coisa, que eu brigo com as mulheres. Eu acho que as mulheres precisam aceitar mais os holofotes que tem para elas, porque muitas vezes elas têm todo o potencial, têm toda a competência, mas elas fogem na hora de um pitch, elas fogem na hora de gravar um podcast. Que eu vou te dizer, várias que já marcaram comigo desmarcaram. Porque você, não, está tão preocupada com a excelência, perdão, que às vezes perde oportunidades. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista e a carapuça serve em mim também, eu tenho aprendido isso, Paulo. Que o tal do feito é melhor que o perfeito é uma realidade. A gente muitas vezes tem que trocar a roda com ela girando mesmo, mas a gente tem que fazer isso acontecer, porque senão a gente não sai do lugar. É o conceito do Lean Startup, né? Se você lançou seu MVP e ele está perfeito, é porque você demorou demais para lançar. Isso, totalmente. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Mas que eu sou uma pessoa que eu fico, olha, isso, aquilo, eu ainda tenho que aprender muito, mas vai lá. Agora, Paulo, eu queria que você falasse, a gente já começou, você falou já da Plug and Play, mas eu queria que você falasse mais a respeito, porque depois disso tudo, se uma startup está nos ouvindo e ela quer procurar vocês, como que ela faz? Quais os ganhos que ela vai ter, além desse contato com o mundo inteiro, né? E a possibilidade até de ser mais um unicórnio, quem sabe? Claro, não, ótimo, obrigado pela oportunidade. A gente tem um site que é o plugandplaytechcenter.com, é um site global, e tem lá um descritivo dos programas que estão disponíveis, das verticais que existem, os parceiros corporativos e os escritórios. Então as startups podem preencher uma inscrição voluntária, ela não tem custo nenhum, nem de equity, nem de fee. As startups que estão de acordo, né, com a nossa tese, aquele nível de estágio, um analista da Plug and Play entra em contato e ela sendo selecionada entra para o Playbook. O Playbook é uma base de dados que é acessada por todos os 200 analistas de Venture Capital da Plug and Play. Então, se você é uma startup brasileira, alguém da Plug and Play Japão pode estar olhando para a sua solução aqui. Alguém de uma corporação alemã pode estar buscando uma solução que você tem para oferecer. Então, a gente faz esse trabalho de curadoria, né? Não é um trabalho que é feito por robôs, né? Sempre é um analista que entra em contato. E tem uma curadoria, um nível de curadoria que a gente acha que ninguém mais no mercado tem, né? E a gente tem casos muito felizes, né? A gente tem startup, eu te falei de agro, né? A gente tem uma startup brasileira que nunca fez um deal flow no Brasil, mas ela já fez 2 na China, um na Tailândia e um em Paris. Nossa. Então é esse mundo que a gente pode abrir, né? É uma aceleração brutal do time to market, como a gente fala, né, Mariela? Então, você pode, né? Já aconteceu de uma startup brasileira de IoT em 3 semanas estar na Coreia falando com o CIO da Samsung. Então, quando a gente fala, né, da inovação estar disponível para todo mundo em qualquer lugar, é realmente quebrar essas barreiras geográficas da inovação. É verdade, né? E por mais que a gente pense que isso pode estar distante, isso pode estar muito mais perto do que a gente imagina, né? Pode. E a gente fala muito assim, né? Você conseguiu uma reunião-chave em 3 semanas, que você levaria 2 anos para você conseguir, em 2 anos acaba a caixa de uma startup, né? Acaba o dinheiro. Então, isso pode ser a chave para atravessar o Vale da Morte, né? Então, isso aí pode ser a vida da pode startup. Ser a vida, pode mudar a história da vida da startup. Pode ser exatamente. Do empreendedor, né? Paulo, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada por estar aqui. Eu queria que você, por favor, deixasse os seus contatos para que quem estiver ouvindo aqui possa procurá-lo ou procurar Plug and Play, como que eles podem fazer. Obrigado pela oportunidade. Bom, vocês podem me procurar no LinkedIn, Paulo Eduardo Padula, ou no site da Plug and Play, plugandplaytechcenter.com. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, Mariela. Eu que te agradeço. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. Para você que está aqui acompanhando mais esse episódio, mais uma vez, meu muito obrigado. Estou te esperando no próximo, hein? Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu estou te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!